Salve, salve, alunos! Estamos de volta agora para poder fazer aquela revisão de 5 minutos. É isso mesmo. Vocês já viram a aula, certo? E agora vamos ter aquele bate-papo na revisão de 5 minutos. Joga no quadro, vamos lá. Agora há pouco nós estávamos falando sobre a igreja e a cultura medieval. Lembraram? Pois é. Então vamos lá. Observe que ainda estamos na parte 1. Como é que estava a organização do clero? Aí eu tenho aqui o clero secular, o clero regular, eram essas duas divisões, ou seja, o alto e o baixo clero. O clero secular, ela está falando de secular, bisséculo, né? Formado por padres, bispos e arcebispos, tá bom? Já o clero regular era formado por franciscanos, beneditinos, dominicanos, carmelitas e augustinianos. Na verdade, o clero regular era as classes de pregação, as ordens religiosas. Aí eu tenho a ordem franciscanos, beneditinos, dominicanos, carmelitas e agostiniano. Fechou? Ordem. E o secular é mais questão de padre, bispo e arcebispo. Nem sempre, olha só, a autoridade papal, ela foi aceita por todos os membros da igreja. Como assim, professor? Sim, havia discordância. É natural isso. Né? Tinha um padre, de repente um cardeal ou um bispo, que tinha uma linha de pensamento mais avançada, ou mais recalcada, né? Ou mais atrasada, podemos dizer assim, e chegava então nesse conflito de ideias. Isso é normal. Na política tem, imagina dentro da igreja, tá bom? E como é que ficou o poder temporal da igreja? Como é que estava dividido? O Papa, desde 756, era ou passou a ser o administrador político do patrimônio deixado por São Pedro, assim eles diziam, né? Que é o estado da igreja. Além do poder religioso, o Papa também contava com o poder temporal da igreja, viu? Já que se dizia que ele era uma espécie de vice-deus aqui na terra, né? Eu tenho Deus, tenho Jesus Cristo, depois eu tenho São Pedro, o cara que faz a interlocução com o céu, e lembra que quando o Pedro morreu, falou assim, olha, quando Cristo morreu, falou, chamou Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, o Papa, ele vai ser o representante de Pedro aqui na terra, tá bom? O Papa podia, olha só, o Papa podia acumular riquezas a partir de doações de terras feitas por fiéis que desejavam a salvação. A gente falava que era a venda de indulgência, não é isso? Feita pela igreja. As investiduras, vocês já viram, as investiduras, na verdade, é a nomeação, né? Feita pelo imperador, que visava interesses pessoais e também interesse para o reino, certo? A quem caberia nomear sacerdote para os cargos eclesiásticos? O Papa ou o imperador? Aí começou a haver essa resistência dessas duas autoridades, né? No século X, por exemplo, o imperador Otto I, do Sacro Império Romano Germânico, passou a intervir no assunto da igreja. Ou seja, assunto relacionado à religião, o imperador passou a intervir. A investidura, ela foi então resolvida em 1722. Cabe ao Papa a investidura espiritual e ao imperador a investidura temporal. Bom, chegando nesse acordo, quem pode a investidura espiritual é o Papa e a investidura temporal é o imperador, sanou a briga entre a igreja e o Estado em 1722. Fechou? Vou deixar vocês agora tranquilo para fazer as atividades. Daqui a pouco eu retorno para nós corrigirmos a atividade e dar um ok, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Salve, salve, alunos! Retornamos para fazer a correção das atividades, tá certo? Então, vamos lá para a primeira pergunta.
A aula de hoje foi muito bacana, vocês viram a revisão, acompanharam e anotaram tudo. Então, joga na tela para a nossa primeira pergunta. Diz o seguinte, vamos lá? Os sacerdotes da Igreja Católica dividiam-se em duas grandes categorias. Olha só, está dizendo que os religiosos, que são os sacerdotes, né, da igreja, dividiam-se em duas grandes categorias. Aluno, que categorias são essas? Letra A, clero secular e regular. Letra B, clero alto e baixo. Olha aí. Letra C, clero dos padres e clero dos bispos. Letra D, clero dos abades e dos cônegos. Letra E, clero dos monges e clero dos agostinianos. Ah, aluno, me dizer que está fazendo charme, não pode. Essa pergunta está muito fácil. Você que assistiu toda a aula, prestou atenção, fez as anotações, tenho certeza que você não irá errar. Os sacerdotes da Igreja Católica dividiu-se em duas grandes categorias. Ou seja, a própria Igreja Católica, vamos trocar em miúdos, os membros religiosos da Igreja Católica, ficou melhor assim? Os membros religiosos da Igreja Católica dividiu-se em dois grandes grupos. Que grupo é esse que nós estamos falando? É a letra A, letra B, letra C, D ou E? Já sabe a resposta? Vamos lá então? É a letra A. Letra A. Clero secular e regular. Professor, mas não seria alto e baixo clero? Pois é. Essa nomenclatura, ela será dada um pouco mais na frente, né? O alto clero e o baixo clero. Até então, secular e regular, porque também era uma divisão. O que você vai ter que entender é que, com o passar do tempo, algumas nomenclaturas elas irão ser modificadas. Mas não deixam de estarem corretas. Mas tem que usar o termo correto dentro do período. Tá bom? Segunda questão diz o seguinte. Vamos lá. O primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, que no século X passou a intervir nos assuntos da igreja, fundando inclusive bispados e abadias, nomeou seus titulares e protegeu as ações do Papa. Foi quem? De quem nós estamos falando? Senhores, observe que na pergunta volta aquela ideia de conflito entre igreja e Estado. Eu quero te lembrar, aluno, que no decorrer da nossa explicação foi falado, a igreja é um sistema, que é a religião, que é a fé, o Estado é outro, que é a administração, que é a política. Vocês verão que ao longo da Idade Média, logo serão criados no século IX, século X, século XI, os estados nacionais. Portugal, se não me falha a memória, vai ser um dos primeiros estados a serem criados. Que é estados nacionais, que são os países. Olha a nomenclatura. Antes eram estados nacionais. Lá pelo ano de 1115, mais ou menos. Só que aí é o seguinte, tu observa que tanto o imperador como o Papa estão medindo suas forças. Preste bem atenção. Aonde eu quero chegar com a minha fala? Na Idade Média vai ter muito disso. É por isso que, a partir do momento que eles estão medindo forças, surge a figura de Martinho Lutero lá atrás. E o Martinho Lutero vai ter o apoio dos príncipes alemães. Aí é quando o Martinho Lutero, que era da Igreja Católica, racha com a Igreja Católica
e pega a própria Bíblia da Igreja Católica e começa a escrever a Bíblia luterana. E ele extrai da Bíblia Católica os textos que ele mais necessita. E aí forma o luteranismo, o protestantismo. É justamente por causa desse conflito de poder entre igreja e o administrador do Estado. Por isso que essa pergunta que vocês estão vendo aí, ela menciona, joga lá, o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico, que no século X passou a intervir, ele passou a se meter, né, vamos dizer assim, passou a se meter nos assuntos da igreja. Que imperador foi esse? Inclusive, esse imperador, ele vai fundar bispados e abadias, igrejas, templos, vai nomear seus titulares e vai proteger as ações da igreja. De quem estamos falando? Letra A, Carlos Magno. Letra B, Otto I. Letra C, Frederico da Prússia. Letra D, Elizabeth. E a letra E, Dário I. Bom, ficou fácil, né? Por que ficasse fácil? Porque o assunto foi dado, foi repassado, foi explicado, foi anotado e discutido também com vocês. Aí, não tem dúvida, todos esses nomes, eles são reais. Eles existem e existiram. Nome de grande personagem. Mas, especificamente, quem foi o imperador que fez isso? Estava na tela? O imperador foi esse. Otto I. Olha só. Cara, essa medição de força com a igreja, vai haver uma rachadura lá na frente. Porque a igreja, ela vai se fortalecer. E os imperadores vão perder esse domínio. E a igreja só cresce. A igreja, senhores, ela é uma sócia do Estado. O Estado precisava da igreja para induzir os fiéis a seguir o Estado. Sabiam disso? Pois é. Se a igreja ela não põe em prática a religião e não consola os irmãos, os seus fiéis, não orienta, ela pode muito bem entrar numa revolução contra o Estado e a coisa desanda. Sabiam? Por isso que o papel da igreja ela é fundamental em cima disso, tá? Próxima questão. Diz o seguinte: instituição do celibato em 1074 e proibição da investidura de sacerdotes, da nomeação de sacerdotes a cargos eclesiásticos em 1075 também. Tudo isso foi criado por quem? Letra A, Gustavo III. Letra B, Gregório VII. Letra C, Guilherme VIII. Letra D, Victor II. E letra E, Elizabeth I. Aí você... Mas sim, existe a Elizabeth. Existe a Elizabeth I, a Elizabeth II. Isso não quer dizer que eu tenho que levar certinho o nome de uma pessoa que você já conhece, que é a Elizabeth I, Elizabeth II. Mas também tem a Elizabeth também. Claro que existe. Pode existir. Aí tu fala assim, pessoal, qual é o reino? Não sei, mas deve existir. Talvez um reino imaginário, né? Pode existir. Mas, já pensou na resposta? Qual vai ser? No quadro, a resposta correta, na verdade, é Gregório VII. A Elizabeth I, todo mundo vai saber que estava errado. Ela foi colocada de propósito ali, tá bom? Não, quer dizer, existe a Elizabeth. Primeiro, agora não sei de quê, mas o que nós conhecemos em vocês é Elizabeth I, Elizabeth II e assim por diante. Tá bom?
Fechou? Próxima questão diz o seguinte, a questão do Enem, agora sim. Agora essa questão é punk, tá bom? Olha lá, olha aí, quilométrica, nossa. Diz o seguinte, na Idade Média Ocidental, a igreja cristã justificava e explicava o ordenamento social ao lado dos clérigos que detinham o conhecimento da leitura e da escrita. Um dos grupos sociais da época era constituída por, letra A, assalariados que trabalhavam nas terras dos que protegiam as fronteiras. Letra B, usuários que garantiam o financiamento das campanhas militares da nobreza em luta contra os infiéis muçulmanos. Letra C, donos de manufaturas de tecido de algodão que abasteciam o mercado. Letra D, servos que deviam obrigações e trabalhos aos senhores territoriais que cuidavam da defesa militar da sociedade. E por último, letra E, escravos que garantiam a sobrevivência material da sociedade em troca da concessão. Olha aí, essa é uma pergunta punk mesmo, tá? Pergunta é, na Idade Média Ocidental, a igreja cristã justificava e explicava o ordenamento social. Ou seja, a igreja dizia, ó, eu tenho quem comanda, eu tenho que são comandados. A igreja justificava o porquê que você está sendo comandado, tá bom? Justificava porque existia ricos e pobres, justificava. Por isso que a pergunta, ela te traz essa observação, tá bom? Ao lado dos clérigos, olha lá, ao lado dos clérigos que detinham o conhecimento da leitura e da escrita, um dos grupos sociais da época era constituído por. Aí tá. Professor, aí nós estamos chegando na Idade Média. A igreja tem sabedoria? Tem. Tem letrados? Tem. Aqui no Brasil, são os missionários, a Companhia de Jesus, os jesuítas, que virão para cá e catequizar nossos nativos, ensiná-los a ler. Tá? Então, a igreja tem um papel muito grande no mundo. Além de evangelizar, também educar. No quadro, a resposta, então, para essa pergunta é a letra, olha aí, letra D. Servos que deviam obrigações em trabalho aos senhores territoriais que cuidavam da defesa militar da sociedade. A última questão, o que definia a Concordata de Worms, de 1722? Essa tá fácil, né, Nuno? O que definia essa concordata? Resposta no quadro. Simplesmente isso daqui, ó. Cabe ao Papa a investidura espiritual, né? E ao imperador a investidura temporal. Ou seja, a nomeação investidura é a nomeação, tá bom? Ó, então, o Papa nomeia o representante espiritual, o imperador nomeia o representante temporal. Chegando nesse acordo, aluno, não vai ter problema para ninguém, porque aí fica muito fácil. Não adianta, eu sou o imperador, eu vou indicar uma pessoa para a igreja, sem ter conhecimento religioso. Não dá. Ou então, eu sou o Papa, eu vou indicar uma pessoa para a administração do Estado, se eu não sou administrador. Então, cada um no seu quadrado. Essa é a ideia. E esse problema de investidura, ela só vai ser resolvida a partir de 1722, a chamada Concordata de Worms. Eu espero que vocês nunca mais esqueçam disso, porque possivelmente possa até ser que venha a cair em questão de prova. Tá bom? Aluno, eu fico por aqui e aguardo vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.